Quando o texto de Apocalipse, aqui no versículo 2 do capítulo 1, diz que João atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus, o texto quer dizer que João confirmou, ele garantiu como certo, como fato, tanto a palavra de Deus quanto o testemunho de Cristo que lhe foram dados. E ele ainda acrescenta o seguinte: essa palavra de Deus que vai vir por meio de visões e o testemunho de Jesus que ele vai receber mais adiante, isso tudo, ele foi uma testemunha ocular dessas coisas. Ele não somente viu as coisas acontecerem por meio das visões, como ele também vai ver pessoalmente o Senhor Jesus Cristo mais adiante. Então é isso que ele quer dizer aqui, ele está adiantando. Olha, eu atesto, eu confirmo que tudo isso realmente aconteceu. Indo para o versículo 3, o apóstolo continua: bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Olha, João fala bem-aventurado. Essa palavra, esse termo bem-aventurados, quer dizer felizes. Felizes aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia. Por que ele divide em dois grupos, dos que leem e dos que ouvem? Porque quando uma carta ou um livro inspirado por Deus era enviado para uma igreja, quando esse livro, essa obra literária chegava lá, ela era lida pelo líder da igreja para a própria igreja. Então, se olharmos, por exemplo, Colossenses capítulo 4, versículo 16, o apóstolo Paulo diz assim: e uma vez lida esta epístola perante vós, providenciai porque seja também lida na igreja dos Laodicenses, e a dos de Laodiceia, lede-a igualmente perante vós. Então era assim que funcionava. O escrito bíblico inspirado chegava à igreja, era recebida pelo líder, normalmente o pastor da igreja. Ele lia esse escrito para a igreja e a igreja ouvia. Então, quando ele fala feliz aquele que lê, ele está pensando mais nos líderes que recebem o escrito para ler, e felizes aqueles que ouvem, ou seja, os membros da igreja. Ouvem o quê? As palavras da profecia. Que profecia? Aqui, no caso, profecia é um sinônimo para o livro de Apocalipse. Cabe até ressaltar aqui que a palavra profecia, embora ela seja entendida como um termo que diz respeito a algo do futuro, não é assim que deveríamos olhar para essa palavra. Por quê, professor? Porque profecia é sinônimo de palavra de Deus. Claro, pode ser a respeito do futuro, mas também pode ser a respeito do presente, pode ser a respeito do passado. Quando nós olhamos para os escritos do Antigo Testamento, nós vemos que normalmente o profeta recebia uma palavra de Deus para entregar ao povo com respeito a um problema presente, um problema que eles estavam vivendo. Não era algo sobre o futuro. Isso não é tão comum quanto a gente pensa. Veja só esses exemplos que eu separei aqui. Em Ageu, capítulo 1, versículo 2 a 8, diz assim: assim fala o Senhor dos Exércitos, este povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Olhe o contexto. O povo de Israel havia voltado do cativeiro e, em vez de se preocupar em reconstruir o templo do Senhor, eles estavam mais preocupados em cuidar das suas vidas. Então, por causa desse problema, Deus levanta o profeta Ageu para chamar a atenção do povo para a reconstrução do templo. Por isso que diz: assim fala o Senhor dos Exércitos, este povo, que povo? O povo de Israel. Este povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: acaso é tempo de habitardes vós em casas apaineladas, enquanto esta casa permanece em ruínas? Ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai o vosso passado. Tendes semeado muito e recolhido pouco. Comeis, mas não chega para fartar-vos. Bebeis, mas não dá para saciar-vos. Vestis-vos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe-o para pô-lo num saquetel furado. Assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai o vosso passado. Subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa. Dela me agradarei e serei glorificado,
diz o Senhor. Então Deus aqui, através do profeta, está chamando a atenção do povo por causa de um problema presente, e esse povo é até lembrado do passado deles. Olha aí, vocês têm recolhido, não tem sido suficiente, vocês têm comido, não têm conseguido se fartar, têm bebido, não têm conseguido se saciar, têm se vestido, mas não têm ficado aquecidos, e têm recebido salário, mas o salário some logo, é como se tivesse colocado no saco furado. Então Deus, ele cita o passado para fazer uma exortação com respeito ao presente. Onde é que está o futuro aí, professor? Pois é, o futuro não aparece, porque profecia não é sinônimo de coisa futura. Profecia é sinônimo de palavra de Deus, que pode falar sim sobre coisa futura, mas normalmente no Antigo Testamento fala sobre o presente, a situação presente. Aqui em Malaquias capítulo 1, versículos 6 e 7, acontece a mesma coisa. Olha só, o filho honra o pai e o servo ao seu senhor. Se eu sou o pai, onde está a minha honra? E se eu sou o senhor, onde está o respeito para comigo? Diz o Senhor dos Exércitos, a vós outros, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome. Vós dizeis, em que desprezamos nós o teu nome? Ofereceis sobre o meu altar pão imundo, e ainda perguntais, em que te havemos profanado? Nisto que pensais, a mesa do Senhor é desprezível. Novamente, o profeta Malaquias está falando sobre o futuro? Não, ele está tratando de um problema presente. Naquele momento ali, os sacerdotes estavam fazendo pouco caso das ofertas, oferecendo coisa imunda para Deus. Aí Deus levanta o profeta chama a atenção para que aqueles sacerdotes passem a fazer a coisa correta. Por isso que quando um pastor, por exemplo, ele vai pregar, e a gente pode até dizer, ele está profetizando. Em que sentido? Ele está pregando a palavra de Deus. E o que ele está fazendo quando ele prega a palavra de Deus na igreja? Ele normalmente vai falar de alguma situação presente pela qual a igreja está passando e vai exortá-la a se consertar em alguma coisa. Ela pode estar deixando de fazer algo ou pode estar fazendo alguma coisa errada. E aí o pastor vai lá e prega a palavra de Deus, que é a profecia, e corrige a igreja. Exorta a igreja para seguir no caminho certo. Então aqui continuando o versículo, bem-aventurados, felizes, aqueles que leem, aqueles que ouvem as palavras e guardam as coisas nela escritas. As coisas escritas onde? Na profecia do Apocalipse. Como é que a gente guarda uma coisa que está escrita na Bíblia? Por exemplo, o que está escrito no Apocalipse. Como é que a gente faz para guardar isso? Aqui, no texto de Tiago, capítulo 1, versículo 22 a 25, ele faz um alerta para nós. Ele diz assim: tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Quando a Bíblia fala aqui em guardar, não é no sentido de você ouvir o texto e deixar ele guardado numa gaveta, não. Pelo contrário, é para observar o que esse texto diz. E como é que você observa o que o texto diz? Você procura aplicar aquilo que o texto diz à sua vida. Você procura obedecer aquilo que o texto manda você fazer. Você procura seguir segundo as orientações daquele texto. Se nós apenas ouvirmos a palavra, ouvirmos a mensagem do Apocalipse e não guardarmos essa palavra, não colocarmos a palavra em prática, nós estamos nos enganando. Deus não quer pessoas que simplesmente conhecem a sua palavra em nível de informação. Não, Deus quer que a gente pratique a palavra dele. Todos sabem que Satanás conhece com certeza a Bíblia de capa a capa. Ele sabe tudo, mas não vive nada. Não tem compromisso com nada. Aqui em Tiago diz: tornai-vos, pois, praticantes e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Por quê? Se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, olha o que ele diz aqui: se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla num espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Quando você vai para diante de um espelho, você vê se tem alguma coisa errada. Às vezes o cabelo está assanhado, às vezes precisa colocar uma maquiagem, e aí você se arruma, você se conserta de acordo com a imagem no espelho. A mesma coisa acontece com a Bíblia. Você vai para a Bíblia, ela fala: olha, isso está errado, isso não deveria ser assim, isso deveria ser assado. O que você vai fazer? Você vai consertar, vai procurar consertar. Está mandando fazer isso? Você vai fazer.
Tá mandando deixar de fazer aquilo, você vai deixar de fazer. Tá mandando seguir por um caminho, você vai seguir. E aqui diz também: aquele que considera atentamente na lei perfeita, a lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Então temos de quebra uma promessa também. Aquela pessoa que procura não ser um ouvinte negligente, mas um praticante de verdade da palavra de Deus, esse vai ser feliz naquilo que realizar. É uma promessa que Deus faz para os seus filhos. Então, quando nós estivermos aqui aprendendo sobre o Apocalipse, devemos sim levar a sério tudo que é dito e procurar fazer exatamente como o texto diz. E aqui João acrescenta um motivo também para nós guardarmos as coisas escritas no Apocalipse. Olha o que ele fala: pois o tempo está próximo. Que tempo é esse? O tempo da perseguição. Eu não venho dizendo que todo crente de verdade, toda aquela pessoa que testemunha da sua fé em Cristo, ela vai enfrentar alguma dificuldade, algum conflito, alguma perseguição, alguma manifestação de inimizade por parte do mundo. Então, o tempo de acontecer essas coisas, se não aconteceu ainda na sua vida, saiba que vai acontecer. Essas coisas vão acontecer. Para cada geração de crentes, o ciclo de perseguições e conflitos se repetem. Para cada geração. E isso vai acontecer até a consumação. Não adianta fugir. E como é que a gente vai estar preparado para enfrentar isso? Como é que a gente vai estar preparado para enfrentar esses problemas? Como? Guardando os ensinos do Apocalipse. Esse é o desejo de Deus para a nossa vida. Amém.